Olá, pessoal, boa noite. Agora sim, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de História das Religiões, juntamente aqui com a professora Ana Lúcia, que vem desenvolvendo um belíssimo trabalho junto aos nossos alunos. Então, desde já a gente convida a todos para participarem da nossa aula aqui pelo chat, como a nossa aluna também aqui já colocou, né, ergueu a mão para participar ao vivo conosco. Lembrando, pessoal, que a palavra a gente passa a vocês no final da aula, tá bom? Então, se vocês quiserem participar ao vivo aqui com a câmera, com o áudio ligados, a gente disponibiliza aí 5 minutos restantes da aula para que vocês participem conosco, tá joia? Eu sou a professora mediadora Camila Karima nos Topics, acompanharei essa aula com vocês, faço o acompanhamento dessa disciplina também lá pelo estúdio, pessoal. Então, se vocês precisarem de mim, tanto aqui na aula ao vivo, quanto também pelo estúdio, entrem em contato comigo, né? Estou realmente à disposição de vocês. Antes de iniciarmos aqui com a professora Ana, né, que preparou aqui, né, o conteúdo da aula de hoje, gostaria de lembrá-los, pessoal, das nossas atividades avaliativas, né? Todas estão com o prazo aberto, mas é muito importante, pessoal, que vocês realizem a tempo. Por que eu digo isso? Porque domingo já tem encerramento da atividade de estudo 1. Então, é bem importante aí que vocês se atentem a esse calendário, né? Principalmente na atividade de estudo 1, né? Que está aí com o prazo apertadinho, encerrando domingo, então, dia 19/4, se encerra. Então, prestem bastante atenção aí na organização da disciplina, na organização modular também aí de toda ao desenvolvimento das disciplinas que compõem o módulo 51, para que vocês não sejam realmente prejudicados, né, por falta aí do desenvolvimento de alguma atividade que ficar pendente, né, e vocês não conseguirem resolver, fazer a tempo. Então, não deixem para a última hora, façam o quanto antes, porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, a gente não sabe se o sistema funcionará, se a nossa internet estará disponível, né? Teremos acesso. Então, o quanto antes a gente conseguir aí finalizar essas atividades, e principalmente a atividade de estudo 1, que agora é o prazo de encerramento, melhor, tá bom? Porque, inclusive, vocês podem entrar em contato conosco, né, para que a gente possa auxiliá-los antes desse prazo encerrar, porque depois que encerra, a gente realmente não consegue mais auxiliar vocês nesse sentido. Então, o quanto antes vocês fazerem aí as atividades, desenvolverem esses conteúdos, melhor aí para o aprendizado, inclusive, de vocês, tá bom, pessoal? Mais uma vez aqui eu desejo uma ótima aula para vocês, sejam muito bem-vindos aqui conosco, tá? Mandem mensagens aí, o Natalício já mandou, a Lívia, né? Há pouco também tivemos aí a Débora, sejam bem-vindos, mandem aqui suas contribuições pelo chat, tenho certeza aí que juntos construiremos um aprendizado de qualidade, não é, professora Ana? Bem-vinda. Boa noite, professora Camila. É muito importante esses recados que você traz todas as aulas, dando início, então, a essa organização, porque muitas vezes o que acontece na correria do dia a dia, as coisas passam rápido e os alunos podem aí perder os prazos e se prejudicar. Então, é importante que vocês vão fazendo as atividades aos poucos, não deixem acumular, depois fica mais difícil, mais complicado. Geralmente, a maioria de vocês, eu acredito que trabalha o dia todo, então tem família, tem criança pequena às vezes, então tem toda uma organização para dar conta das atividades que são solicitadas. Então, isso é muito importante ter essa organização, né? Tudo na vida a gente tem que Sim, planejar, né? com E isso certeza, não seria diferente, né? com certeza. Planejar as atividades. E, inclusive, professora, a gente queria dar aqui os parabéns, né, aos nossos alunos, porque a gente sabe, pessoal, que não é fácil estar presente aqui na aula ao vivo, né? Como a professora colocou, todo mundo tem aqui, né, as suas obrigações, a sua vida particular, né? Trabalho, a maioria trabalha fora, e aí ainda se disponibiliza para acompanhar a aula ao vivo. Muitos aqui às vezes ainda não tomou um banho, não fez as suas refeições, né, aqui, né, no jantar, estão conosco. Tem criança pequena e ainda assim, né, se disponibiliza, quer aí buscar esse conhecimento e também construir aí uma vida profissional de qualidade. Então,
parabéns aí pela iniciativa de todos. Espero realmente que vocês consigam aqui ter um aprendizado de qualidade, que a gente está disposta aqui, né, professora, a transmitir. Fiquem à vontade, tá bom? O espaço é realmente de vocês, é como se fosse de fato aqui uma aula presencial, né, que o Microsoft Teams propicia aqui aos nossos alunos, e estou à disposição aqui nos bastidores, professor. Uma ótima aula. Obrigada, professora Camila. Pessoal, nós já estamos na terceira aula. Primeiramente, quero saber se o áudio tá bom, se a imagem tá legal, tá? Para a gente começar, para a gente alinhar esse primeiro momento. Então, se vocês puderem dar um feedback no chat, ajuda bastante, tá? Outra coisa, terceira aula, já passamos da metade, né, da nossa trajetória na disciplina, e essa disciplina, gente, ela perpassa diferentes momentos históricos. Então, é muito importante que vocês tenham essa clareza, e é importante também que vocês, além disso, né, além dessa clareza, que vocês consigam estabelecer esses links, tá? Quando eu falo de alguma religião, eu saber desse contexto histórico, eu saber do que eu estou falando por trás disso, e não apenas da religião. Então, isso é muito importante vocês fazerem esses links, para compreensão mesmo. Então, nesse sentido que a gente tem que ter esse olhar para a história das religiões. É importante que eu sempre reforce que isso não é uma catequese, isso não é a propagação de nenhuma religião em si, isso é um momento para a gente discutir as religiões a partir dos seus contextos, né, de criação, e entender o que isso significa, tá? Essa compreensão nos leva à ótica do respeito, à ótica da compreensão, da análise. Então, a gente aqui está com esse olhar analítico, né? Então, isso é importante que a gente faça. E nessa aula de hoje, eu peço ainda mais esse olhar analítico, esse olhar despido, muitas vezes, né, de julgamentos, de preconceitos. É importante a gente fazer essa análise nesse sentido. Nós somos historiadores, então a gente vai fazer esse tipo de análise. Pode ser que a gente não concorde, né, com a religião em si, com o que ela pregue, né, com o que ela prega, mas nós estamos em um ofício, né, nós estamos desenvolvendo o nosso trabalho, e a gente aqui precisa ter muita seriedade. Então, a gente sempre está batendo nessa tecla porque é importante. É muito importante que a gente não perca a nossa função enquanto professores de história. Na aula de hoje, nós vamos falar um pouco das vozes do terreiro, memória, ancestralidade e o direito ao sagrado afro-brasileiro. Essa aula, então, eu vou trazer muitos elementos que não estão no livro de vocês, tá? E tem outras coisas que estão no livro também, mas tem mais elementos, assim, que estão fora do livro de vocês. Depois até eu quero fazer indicação de algumas obras gratuitas, tá? Para quem tem Kindle, tem algumas obras de graça. Para quem quiser entender um pouquinho melhor no contexto de surgimento, quando surgiu, né? Quais são as raízes ali por trás. Então, quem tiver esse interesse de entender um pouco mais, depois eu passo para vocês, né, leituras que são de graça, tá? Vocês, quem tem Kindle, pode baixar, né, no site da Amazon, né? Com um clique você consegue baixar, tá? Tem também indicações depois no final da aula de livros para vocês, né, se quiserem também se aprofundar, aí são livros físicos também, tá? Para vocês comprarem caso haja interesse, tá? Então, aqui,
qual é o nosso objetivo de hoje? Qual é o meu objetivo? Que vocês saiam dessa aula sabendo o quê, tá? Então, vamos primeiro para os objetivos da aula. Capacitar o futuro professor, ou seja, vocês, para combater a intolerância religiosa através do domínio dos marcos legais, assegurando o respeito à pluralidade e ao direito ao sagrado. Identificar como a ancestralidade e a reafricanização permitiram a sobrevivência política e cultural das comunidades negras frente às tentativas históricas de marginalização. E, por último, compreender a religião como um centro de preservação de línguas, culturas, organização social, indo além, né? A gente não está aqui para falar muito dos ritos, indo além do rito para entender sua função na estrutura da cultura brasileira. Nós temos uma lei 10.639 de 2003. Todo mundo tem ciência dessa lei? Essa lei é extremamente importante, né? E essa lei é uma lei que perpassa a educação básica inteira e até o ensino superior, né? Então, a partir dessa lei, só a partir de 2003, que isso virou uma obrigatoriedade das discussões de história da África e cultura africana e afro-brasileira ao longo, né, nas etapas diferentes da educação básica, seja ela pública, seja ela privada, e também nos cursos de licenciatura, né? Então, e para nós, isso é extremamente importante. Então, a gente busca essa compreensão e sabendo que isso é lei, né? A gente está aqui amparado por uma lei de obrigatoriedade. Vamos lá. Aqui nós temos um estudo, tá? Esse estudo é do ano passado, 2025. Esse estudo revela o quê? Intolerância religiosa no Brasil cresceu mais de 80%, diz estudo. Eu vou ler agora para vocês, tá? Crenças de matriz africana representam o maior número de ocorrências, que quase dobrou de 2023 para 2024. São Paulo, Rio de Janeiro e Bahia são os estados com mais casos, então, registrados. E é importante a gente pensar também que são casos registrados. Existem muitos casos que não são registrados, de todos os tipos de preconceito e violência. É um ponto que a gente sempre tem que deixar em alerta. A reportagem fala o quê? O Brasil registrou 3.853 violações motivadas por intolerância religiosa em 2024, um aumento de mais de 80% em relação a 2023, que teve 2.128 casos. Segundo dados do canal de denúncia do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o Disque 100. O Estado de São Paulo lidera o número de casos com 919 violações em 2024, um crescimento de aproximadamente 60% em relação a 2023, com 573 ocorridos. Rio de Janeiro ficou em segundo lugar, com 764 violações, e a Bahia em terceiro lugar, com 223. Ambos os estados tiveram um aumento em relação a 2023. A religião que registrou o maior número de violações foi a Umbanda, seguida pelo Candomblé, ambas religiões de matriz africana. O número de violações de ambas as crenças mais que dobrou de 2023 para 2024, com o Candomblé registrando 214 no último ano e 58 violações no ano anterior. Umbanda, 84 em 2023 e 234 em 2024. A pergunta que eu quero lançar para vocês é: por que vocês acham que estas religiões de matriz africana sofrem tanta violência e sofrem tanto preconceito pelo simples fato de existirem no nosso país? Na visão de vocês, o que responderia, né, porque não é justificável, que isso fique claro, né, violência não tem uma justificativa
legal para acontecer, mas o que vocês acham que está por trás disso, né? Olhando a nossa lupa histórica, né? A gente tem o que por trás disso? Porque estas religiões, e olha que interessante, essa intolerância, ela está aumentando. Ela está aumentando com o passar dos anos. 80% é muita coisa, chamando atenção que são notificados, fora o que não foi notificado, né? O que foi deixado para lá, o que aquela coisa, esquece, deixa para lá, não vou atrás disso, dá muita dor de cabeça, é muito desgaste, não vai dar em nada, e coisas que as pessoas que sofrem violência às vezes sentem, né? Esse lugar de falta de justiça, né? Essa impunidade. O Natalício coloca aqui que o que está por trás disso é o racismo estrutural, a demonização do negro e da sua cultura, e o racismo religioso. Eu acho essas palavras muito assertivas, no sentido de que tudo, essa violência toda para com os negros, ela está justamente respondida pelo racismo, né? Então, o racismo, ele se manifesta de diferentes formas, né? Seja ele ali nessa forma estrutural, seja ele na questão religiosa, na questão cultural, na questão obstétrica, muitas vezes, das mulheres negras, no mercado de trabalho, com salários desiguais, né, desenvolvendo a mesma função. E daí, o que a gente, né, a partir desse momento, a gente precisa pensar, né? A gente tem raízes para isso, só que um fenômeno que está acontecendo nós temos leis, nós temos justiça, entre aspas, penalizações, nós temos análises, estudos, acesso à informação. E como que eu tenho acesso à informação e isso está crescendo? Não é estranho? Quanto mais acesso à informação as pessoas estão tendo, mais essa violência está ficando escancarada. Não é verdade? E lá nós vamos entender um caso, tá? Eu trago para vocês uma reportagem que é um caso de racismo, né, religioso, intolerância religiosa. Demônia. Professora é vítima de intolerância religiosa por estudantes de escola na Bahia, tá? Então vamos lá. Uma professora da rede municipal de Camaçari, a 50 quilômetros de Salvador, cadê o pessoal de Salvador? O pessoal da Bahia, tá por aí? Registrou um boletim de ocorrência e encaminhou uma denúncia ao Ministério Público após ser vítima de intolerância religiosa na escola em que trabalha. O nome da professora, Sueli Santana, que é adepta do candomblé, conta que desde o início do ano vem sendo hostilizada por 3 estudantes novos, que ingressaram na Escola Municipal Rural Boa União. Então, é uma escola rural, uma escola pequena, né? O caso começou com agressões verbais, mas escalou ao ponto da professora ser apedrejada pelos alunos. E aqui diz: essas crianças se incomodaram ao me verem em uma sexta-feira com as minhas vestes tradicionais do candomblé. Eu sou professora da rede municipal, mas também sou macota do terreiro de Lembarossi, em Salvador. Macota é um título candomblecista e eu sempre assumi minha religiosidade. Vou de branco toda sexta-feira à escola. E quando estou em rituais, além de vestir branco, cubro minha cabeça, relatou ao site Farol da Bahia. Então vamos lá. Começou com agressões verbais e depois isso escalonou para agressões físicas. Ela foi apedrejada. A gente está falando de uma pessoa que foi apedrejada dentro da escola. Seguimos.
Ainda de acordo com a professora, embora os pais dos estudantes tenham sido chamados algumas vezes pela direção da escola, as agressões verbais não acabaram. E ela seguiu sendo chamada de bruxa, demônia, macumbeira, satanás e feiticeira. Ainda de acordo com o seu relato, a situação se tornou insustentável depois que ela foi apedrejada pelos estudantes em outubro e novembro do ano passado. Isso aqui foi uma notícia do ano passado, tá, pessoal? Além das atitudes discriminatórias contra si, a docente também passou a ser questionada. Essa parte aqui eu queria que vocês tomassem, assim, a atenção agora, muita atenção que eu vou ler agora. Ela passou a ser questionada pelos familiares desses alunos, bem como por outras famílias, porque daí a coisa começa a crescer, pelo uso do livro O ABC Afro-Brasileiro em Sala de Aula. Eu trouxe até a foto do livro para vocês verem. Esse ABC, gente, Afro-Brasileiro, ele é um livro que traz as palavras que nós utilizamos no nosso vocabulário hoje em dia, que são de origem africana. Quiabo, moleque, dengo, que mais? Agora me fogem muitas, mas nós temos muitas palavras, muitas palavras que são bagunça, que são de origem africana e que nós falamos no nosso vocabulário. Esse livro é disso. Essa professora é uma professora da rede municipal. Então, nós estamos falando aqui de crianças. Nós estamos falando aqui de crianças até 11 anos, 10 anos, 11 anos no máximo. E aí eu pergunto para vocês: o que vai ser dessas crianças se isso não mudar na cabeça delas? Porque a gente está vendo o quê? Aqui a gente está vendo muitas questões aqui. A gente vê problemas aqui do Estado, do município, problemas estruturais das famílias, porque nenhuma criança nasce preconceituosa. Ela nasce? Ela não nasce. Ela reproduz o que ela vive em casa. Então, são coisas que a gente tem assistido, né? E olha que eles contestaram o que ela estava trabalhando, sendo que nós temos leis que amparam e que nos fazem trabalhar com essas questões, justamente para combater as intolerâncias e o racismo. Porque é com esses materiais que a gente vai construindo uma ética, uma conduta respeitosa na cabeça das crianças. E muitas vezes somos nós, professores, vão ser vocês, daqui a uns dias, que vão fazer isso. Muitas vezes a família não vai sentar com essa criança e falar: olha, essa piada que você está fazendo, ela é racista? Você acha que é uma piada, mas é uma forma de violência. O nome disso é racismo recreativo. São coisas que muitas vezes é a escola que vai trazer à tona. Então, são questões para a gente pensar. E é por isso também, e já vou fazer um link com vocês, é por isso que muitas famílias não autorizam a presença do aluno nas aulas de ensino religioso. Como eu falei para vocês na nossa primeira aula, a disciplina de ensino religioso, ela é optativa. E tem família que não aceita que seu filho estude as religiões para ele construir essa noção, do respeito, da ética. É isso, né? Vamos ver, a Débora colocou a violência religiosa denunciada, o que antes não era tão divulgada. Sim, exatamente. As redes sociais hoje têm esse poder, Débora, de trazer também essas coisas à tona. Antes da internet, a gente não sabia disso.
Antes de ter rede social, a gente não tinha, né? Você sabia do quê? Das coisas muito micro, né? Uma coisa que passava na televisão, né? Que tinha que ser uma coisa grandiosa, né? Uma coisa que acontecia próximo a você. Se isso não acontecesse próximo a você, não foi notificado na televisão ou no jornal da cidade, você não teria acesso. E hoje nós temos, não é verdade? Então, a gente tem a lei, que eu falei para vocês já, a 10.639, é uma lei de 2003, tá? Em 2023 fez aí alguns aninhos, né? 20 aninhos. E a gente ainda tem muitos problemas que não resolvemos, tá? Então, nós temos uma lei e nós ainda precisamos trabalhar muito em cima dela para criar essa cultura de respeitar o diferente. A gente tem ainda que criar essa cultura, né? Infelizmente. Então, a lei, ela torna obrigatório o ensino de história e cultura africana e afro-brasileira em todas as escolas, né? Públicas, privadas, fundamental, médio, né? Em todas. E o conteúdo, ele abrange, né, a história da África, da cultura africana, dos negros, né, esse legado cultural trazido pelos negros para o Brasil, né, que ajuda a formar o que é o povo brasileiro hoje em dia. O povo brasileiro hoje em dia é uma mistura desses povos, né? É uma mistura ali do europeu, é uma mistura do indígena, é uma mistura dos africanos, né? Por isso que nós somos uma nação tão miscigenada, né? Então, nós temos uma lei e essa lei precisa ser trabalhada. Então, uma das formas de trabalhar essa lei é justamente discutir, né, as violências que sofreram e sofrem ainda as religiões de matriz africana. É uma forma de discutir isso daqui, né? Então, da mesma forma, quando a gente fala, né, de cultura negra, de contribuições, seja na culinária, seja no vocabulário que nós temos, nas vivências, né? Então, isso é uma forma também, né? Porque a gente acaba valorizando. Então, vamos para as principais leis que, né, que são fruto disso, né? Dessa questão do respeito. Em 88, a Constituição Federal, a Constituição Cidadã, ela garante a liberdade de consciência e de crença, assegurando o livre exercício de cultos religiosos e a proteção aos locais de culto. Então, isso está em lei, isso está na Constituição do Brasil. Esses cultos podem acontecer, né, e precisam estar seguros para que aconteçam, tá? Está na lei. Depois de 89, a gente tem a tipificação de crimes de preconceito de raça, cor, etnia e religião, né? A questão do racismo. Então, existe a equiparação aqui em 89. Em 97, alterou a lei, né, 7.716, endurecendo penas e incluindo expressamente a motivação religiosa na discriminação. Então, aqui a gente tem uma correção da lei para abranger ainda mais, para deixar mais claro, né, as punições que acontecem tendo uma intolerância religiosa. E em 2007, foi instituído o dia 21 de janeiro como Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Vocês sabiam disso? Que tinha um dia específico para o combate da intolerância religiosa? Ou vocês não sabiam? Porque é uma data, né, teoricamente recente, né? Então, dia 21 de janeiro. E o dia 21 de janeiro, por que esse dia, tá? E eu trouxe, né, a explicação para vocês. Carrega um profundo significado histórico e emocional, remetendo à memória de Mãe Gilda. E daí fala, né, do Ilê Axé Abassá, que é o terreiro, né, em Salvador. Em 99, no ano de 99,
a sacerdotisa tornou-se vítima de uma das mais cruéis manifestações de intolerância registrada no país. Sua imagem foi utilizada indevidamente em campanhas de difamação que demonizavam o candomblé, gerando uma perseguição pública contra essa senhora, que culminou em agressões verbais e físicas contra o seu terreiro e sua família. Esse abalo emocional foi tão grande que a mãe Gilda faleceu com um infarto fulminante em 21 de janeiro de 1999. Então, é por isso que essa lei, né, que esse dia, no caso, ele existe. Então, construiu-se, né, devido à gravidade disso, nós temos um Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E nós temos em 2023, não sei se vocês sabiam também, então a lei é bem nova, 3 anos de lei. O presidente sancionou essa lei 10.519/2023 e institui o Dia Nacional das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas e Nações do Candomblé, a ser comemorado, né, pelos os seguidores da religião todos os anos no dia 21 de março. Mês passado, praticamente há um mês atrás, né? Esse dia, então, ele foi instituído, né? Uma forma de manter viva as tradições africanas ligadas à religião e que, né, seguem sofrendo, né, preconceito, perseguição e formas diferentes de violência. Então, a gente tem também essa lei que foi sancionada há 3 anos, né? E agora, nós vamos falar um pouquinho de uma dessas religiões, tá? Nós temos, então, o candomblé e a umbanda, que são as mais conhecidas no Brasil. E então, eu escolhi para conversar um pouquinho com vocês o candomblé, tá? No livro de vocês, tem o candomblé, tem a umbanda nessa unidade, tem o espiritismo e tem outra que agora eu não estou lembrando qual é, mas tem outra também. Vocês já chegaram a ler essa unidade do livro ou ainda não? Assistiram a aula conceitual, não assistiram, né? Vão ter contato pela primeira vez agora? Como que tá isso? Podem falar para mim no chat, por favor? Eu vou começar falando de uma parte bem histórica. Obrigada, Natalício. A Débora já assistiu essa aula conceitual? Já leu o livro? Cadê o José? Lívia, estão por aí? Aí, ainda não li essa unidade do livro. Então, né, vamos dar uma olhadinha aqui. Vou trazer para vocês algumas questões históricas, tá? O candomblé, gente, foi na Bahia do século XIX que ficou estabelecido um modelo básico adotado pelo candomblé que conhecemos hoje, tá? Lembrando que existem muitas ramificações dentro do candomblé e difere às vezes de terreiro para terreiro. Então, né, a gente precisa entender essas particularidades, tá? Porque existem particularidades. Ilê Iá Nassô, a casa da mãe Nassô, popularmente conhecida como Candomblé do Engenho Velho ou Casa Branca, teria sido, então, o primeiro a celebrar diferentes deuses simultaneamente sob o mesmo teto em 1830. Então, em 1830, é a fundação desse terreiro aqui,
da casa da mãe Nassau, também conhecido como Engenho Velho. Então, na página do Instagram, e eu trouxe até para vocês verem, eles têm uma página do Instagram. Na página do Instagram, eles colocam lá que eles são o primeiro terreiro do Brasil, né? Então, aqui a gente tem essa informação. Aqui uma coisa, eu não sei se vocês perceberam, diferentes deuses simultaneamente sob o mesmo teto. Por quê? Porque tem etnias diferentes ali celebrando seus deuses, tá? Então, por que eu tô falando isso? Porque, gente, o tráfico de escravos que começa no Brasil a partir do século XVI, por volta de 1540, e vai até 1850, quando acaba o tráfico, né, externo, e quando vem a abolição em 1889, durante todos esses séculos, diferentes nações africanas vieram para cá. Não eram pessoas de um mesmo lugar, de uma mesma tribo, de um mesmo reino. Não, são diferentes. Então, essas pessoas também tinham as suas religiosidades, né, particulares, específicas. E aqui está falando o quê? Eles estão celebrando isso debaixo de um mesmo teto, ou seja, em um mesmo lugar. Então, vou chamar a atenção para uma coisa aqui para vocês. Não quer dizer que inicia-se as manifestações religiosas africanas no século XIX. Isso, gente, acontecia desde que os africanos vieram para cá. O que eu estou colocando aqui é que o candomblé, ele inicia-se no século XIX, a partir de 1830. Mas antes, existem, né, os famosos, né, como é chamado muitas vezes pela historiografia, de batuques. Eles existem. E, desde sempre, eles são perseguidos. Então, é importante a gente pensar nisso também, tá? Recentemente, agora o Natalício compartilhou aqui, estive em 3 sessões de Umbanda, levado por um colega de trabalho. Importante olhar para a África como um continente, exatamente. Dezenas de países, centenas de etnias e povos africanos distintos. Se hoje em dia, em um país fala mais que 2, 3 línguas, vocês imaginam como era isso nos séculos passados, né? Então, são coisas que a gente precisa entender também. E aí, pessoal, o que nós vamos começar a falar, né? Na Bahia, a maior atividade do candomblé acontecia nos subúrbios de Salvador. Alabama era o nome de um jornal que tinha na época, um jornal impresso. Ele foi, né, ele foi publicado entre 1864 e 71. E olha que interessante isso daqui. Ele dedicou-se a uma dura e sistemática campanha contra os candomblés baianos. Então, nós temos uma imprensa, tá? Nós temos uma imprensa motivada insistentemente de fazer denúncias aonde acontece, né, as celebrações, onde são esses terreiros. Então, é feitas as denúncias, isso é levado até a polícia, e isso daqui, gente, esse jornal, ele vai fomentando esse ódio contra essas manifestações religiosas africanas. Durante quase todo o século XIX, houve perseguição aos cultos afros e prisões aos seguidores da religião. É muito interessante esse dado que a gente está trazendo aqui. E aí, no livro que eu estou lendo, que vou até olhar aqui, que eu não lembro de cabeça para vocês. O Poder dos Candomblés. Perseguição e Resistência no Recôncavo da Bahia. Então, é um livro, né, que vai trazer essa perseguição na Bahia especificamente.
E aí o autor fala aqui, né, ele cita outro autor, né, o João José Reis. Ele constatou que após a revolta dos africanos malês, em 1835, ficou mais difícil para o povo negro festejar ao seu modo. A eminência de religiões escravas fazia tremer senhoras e senhores, em última instância, preocupados com a segurança de suas vidas. Setores da imprensa baiana, por sua vez, cuidaram de refletir e até aumentar esse temor. Para vocês terem uma noção do que acontecia, né, na Bahia nesse contexto. E outro momento ele fala aqui. Os ajuntamentos festivos dos negros eram notados com preocupação entre setores dominantes da sociedade, pela possibilidade quase sempre manifesta de desordens. Olha como eles assemelhavam, né, a manifestação cultural negra e religiosa como uma desordem, como algo ruim, como algo que tem que ser combatido. Na primeira metade do século XIX, a Bahia foi palco de muitas rebeliões escravas, que foram alimentadas em parte pelo aumento do tráfico dos africanos nessa época na Bahia. E aqui o autor diz: da resolução de 25 de fevereiro de 1831 a 10 de julho de 1889. As proibições foram mantidas com o intuito de não consentir ajuntamento de escravos, lundus, vozeirias, batuques, danças de pretos e sambas. É colocado aqui. E aí, gente, eles colocam também que isso era fomentado também dentro de uma ótica naquele momento, do que está acontecendo naquele momento. O Brasil, ele está buscando o quê? Se modernizar, naquele conceito civilizatório, do branqueamento, né? Temos todas essas construções acontecendo também. Então, qual é a visão dessa sociedade aqui para com a religiosidade de matriz afro? A gente tem que combater. Primeiro que existia uma noção naquela época que o africano, ok, o africano vindo da África, estando aqui, ok, até ele ter os seus cultos, a sua religião e tudo mais. Agora, se o escravo nasceu no Brasil, ele tem que ser católico. Existia também essa discussão. Se ele nasceu aqui no Brasil, não tem essa, ele não tem que pensar em ancestralidade, em preservação de cultura, não, nada disso. Ele é católico, ele nasceu num país católico, ele é católico. Então, são coisas que a gente tem que levar em consideração. Uma expressiva maioria dos líderes do candomblé havia nascido livre, olha que interessante isso aqui, ou adquirido a alforria por compra ou doação. Os libertos foram os maiores responsáveis pela estruturação do candomblé baiano nesse período. Alguns conseguiram sua liberdade com o dinheiro ganho com práticas divinatórias, curas, né, benzimentos e outros trabalhos. Negociantes, quitandeiros, ambulantes, vendedores eram algumas das ocupações de muitos adivinhos também. Pais e mães de terreiros. Porque ser pai e mãe de terreiro demanda tempo. E um escravo, ele poderia ser isso? Poderia, mas aí ele precisava que esse senhor autorizasse ele exercer essa função, porque demanda tempo. Entenderam? Então, por isso que a maioria dessas pessoas responsáveis pelos terreiros eram já libertos, já tinham conseguido a sua liberdade nesse momento, né? A sua alforria. O natalício coloca aqui que religião é poder. Negar aos negros sua religião ancestral e suas religiosidades faz parte de um projeto de poder. Exatamente.
de negar poder ao povo preto, ainda mais religiosidades de resistência. E daí vocês imaginam se nessa época eles não tivessem resistido à preservação da sua ancestralidade. Não é? E vamos seguindo. Em 28, um juiz de paz prendeu mulheres, tanto africanas quanto as crioulas. As crioulas é as que nascem aqui, tá, pessoal, no Brasil. Dançando para deuses africanos em Salvador. Então, elas foram presas. Elas estavam lá cultuando, né, as suas divindades e elas foram presas. Segundo o presidente da província, a mistura de crioulos e africanos para celebrar deuses do além-mar, ou seja, da África, era uma ruptura de uma norma comportamental e prática perigosa para a ordem pública. Então, aqui, toda vez vocês vão ver muito nessa premissa, ordem pública, algo civilizatório, né, repressão, né? Para ele, as negras, olha aqui, foi o que eu trouxe para vocês já. Para ele, as negras nascidas no Brasil deveriam ser exclusivamente católicas. Então, as crioulas tinham que ser católicas. Elas não tinham que seguir a religião dos seus pais, dos seus ancestrais, né, nada, das suas etnias, nada. Elas tinham que ser católicas. Então, isso fica ainda mais grave para aquelas mulheres e homens que nascem no Brasil, que são escravos e nascem no Brasil, tá? Seguindo, clientes e visitantes. Aqui a gente tem quem são as pessoas que frequentam esses terreiros aqui no século XIX? Quem são essas pessoas? E foi até interessante o Natalício falar disso, que ele foi, né, participou das sessões da Umbanda, porque hoje em dia, né, muitas vezes as pessoas vão conhecer, vão saber como né, às vezes por curiosidade, às vezes, né, por estudo, por querer entender melhor aquela manifestação religiosa, né, então, e aqui, qual que era o perfil dessas pessoas? Então, tinha negros, brancos, mulatos, escravos, senhores, homens de negócio, vendedores de rua, professores, estudantes, prostitutas, madames, policiais, criminosos, artesãos, empregados públicos, padres e políticos. Tá escapando alguém aqui? Não tá. Pessoas de todos os estratos sociais consultavam adivinhos e curandeiros e comparecia também aos funerais, ritos de iniciação, festas que celebravam divindades específicas ao longo do ano. Então, essas pessoas, elas buscavam, né, os terreiros de diferentes formas. E aqui, né, mostra um pouquinho desse perfil lá no século XIX de quem procurava, né, ou mesmo por um benzimento, né, alguém está muito doente na família, ia lá procurar. Eu não sei se vocês moram em lugares menores, mas isso era muito comum, gente, em cidades pequenas, né, sempre ter alguém ali que benze, né, que faz uma oração ali específica, né, e as pessoas, né, procuravam essa pessoa que tinha, né, que fazia isso, né. Eu não sei se vocês conhecem, se na cidade de vocês tem, se isso é comum, mas nas cidades menores eu sei que é comum. Nas cidades maiores, né, até tem, sempre tem alguém ali que conhece alguém que faz isso. Vamos lá. Estrutura teológica estabelece, então, a existência de um Deus supremo e criador, detentor de todo axé, que é a energia vital ali. E aqui eu chamo a atenção que muitas vezes a gente acha que é uma religião politeísta, e é uma religião monoteísta, tá? Entre os povos iorubás, não, o Deus aqui, é chamado de Yorurum,
Senhor do céu. Já nas nações língua banta, Angola e Cangô, ele é invocado como Zambi. Então, aqui é diferente, né, de etnia para etnia, tá, gente? Aqui, então, existe esse criador de tudo, tá? Mas esse criador de tudo, ele não é presente no cotidiano, se a gente fosse comparar com o nosso Deus, né? Então, não é, tá? Então, é por isso que nós temos, né, que eles têm outras formas de buscar essas proteções, tá? Por essa razão, embora seja a origem de tudo, né, esse Deus não possui, né, cultos específicos focados na sua figura no dia a dia. Aqui agora eu vou para o chat porque eu vi que teve comentários. Eu adoro que vocês comentam, tá? Fico muito animada. O Lúcio colocou: há um ecletismo e sincretismo religioso nos dias contemporâneos. O João coloca: minha mãe era bebedeira e também fazia parte da Umbanda. A Lívia: minha mãe levava a gente para benzer. O João: sou de Porto Seguro, Bahia, na região aqui ainda é normal. Normal as benzedeiras? É isso que você quis dizer, João? Eu também fui levado por mamãe a dezenas de benzedeiras. Era muito comum antigamente, né? Hoje em dia eu não sei se os pais, né, fazem isso com as crianças pequenas, né, de levar para benzer. Eu não sei se isso acontece, mas era muito comum mesmo. E aí nós temos os orixás, né? Além desse Deus supremo, tem essas divindades. Oxalá, por exemplo, é reconhecido como filho do Criador, responsável pela modelagem da humanidade. E os demais orixás, na tradição Nagô, Oninkins, no Banto, ocupam uma posição hierárquica também, intermediária. Eles são agentes e emanações para a força suprema, atuando como elos entre o divino e os seres humanos, tá? O Natalício colocou: é muito comum aqui na região levar crianças para benzer. Bucho virado, por exemplo, só cura com benzimentos. Eram muitas coisas, né, que fazia as mães levar para os benzimentos, verdade. Aqui a gente tem, eu achei muito legal essa imagem, né, traz um pouco, assim, dessa questão dos orixás, né, dessa simbologia toda. Os orixás, eles seriam forças elementares da natureza. Essa parte aqui que eu trouxe nesse slide é do livro de vocês, tá? E segundo um autor, são mensageiros de Deus encarregados por ele de governar o mundo e de intervir a favor dos homens e punidos quando necessário também. A Lívia quer saber o que é bucho virado, Natalício. Explica aí para ela, fazendo um favor. Um elemento interessante no candomblé é a ausência do bem e do mal. Segundo o Reginaldo Prandi, e o Reginaldo Prandi, gente, ele é uma referência nos estudos de religião de matriz afro-brasileiras. Então, se vocês quiserem se aprofundar mais, né, um autor que é sério, né, é o Reginaldo Prandi. Eu trouxe até um livro dele depois como indicação para vocês, mas ele é um autor que é muito bom. E ele fala aqui que nenhum orixá é nem inteiramente bom e nem inteiramente mal. Tá? Ele coloca aqui, não existe isso que eles são, né, seres assim perfeitos, né? Lembram dos deuses gregos? Eles não eram perfeitos. Aqui a gente tem uma questão também, né? Não existe nem um 100% bom, nem 100% mal. Né? Tudo depende de como você leva a sua vida, de acordo aqui com essa religião. E aí eu trouxe um calendário das festas, né? Dos orixás, né? Do candomblé. Então, nós temos em janeiro, festa de Oxalá, frequentemente coincidindo com a Bonfim, na Bahia. E agora eu vou precisar do pessoal, né, da Bahia aqui para estar mais presente,
se vocês sabem dessas festividades, né? Se vocês já viram, se já participaram, né? Como isso acontece. Fevereiro tem o dia de Iemanjá, e daí vocês vão perceber que Iemanjá, ela tem diferentes dias também, tem a questão da passagem do ano, né? Não tem as pessoas que deixam as flores para Iemanjá no dia, do dia 31 para o dia 1º, né? Então, aqui nós temos o dia 2 também, e aqui é frequentemente associado a Nossa Senhora dos Navegantes, não sei se vocês já ouviram falar. Abril, nós temos o Ogum associado a São Jorge, e nós temos a feijoada de Ogum. Se vocês souberem de algum, falem aí para mim, tá? Em junho, nós temos as fogueiras, nos dias 24/6, São João, 29/6, São Pedro. Agosto, nós temos celebrado os dias de São Lázaro, São Roque, São Bartolomeu. Setembro, nós temos a festa do Herê, que é dos espíritos infantis, e Cosme e Damião. Outubro também tem. E dezembro, nós temos mais festividades e dias que são importantes para os membros, né, para os seguidores do Candomblé, tá? Nós temos o dia 4, o dia de Santa Bárbara. Celebrações incluem missas seguidas de caruru, procissões em toques em casas de candomblé e umbanda. Aí nós temos no dia 8, associado a Nossa Senhora da Conceição, é comum. Olha isso daqui, gente, isso eu já vi na TV, tá? Olha que legal que o Giovanni colocou, gente. Isso eu já vi na TV. É comum a lavagem das escadas de igrejas como a de Nossa Senhora da Conceição da Praia em Salvador e ofertas em rios ou cachoeiras. Olha que interessante isso daqui, gente. Isso aqui eu vi já numa notícia de jornal. Aqui o Giovanni colocou que em um jogo, né, do Corinthians, no último domingo, anunciaram a festa de São Jorge. Olha que interessante. Então, por quê? Porque abriu. Cadê? No Natalício colocou na Umbanda, a vez que eu fui, foi a festa de Iemanjá, e teve consultas com os marinheiros. Aí nós temos, por último, né, mais conhecida, eu acredito que todos vocês aqui já ouviram falar de Iemanjá, né? Não sei, mas eu acredito que sim. É a mais conhecida aqui. Ela é homenageada, né? Também no dia 8 de dezembro, e de forma massiva na passagem do ano, como eu falei para vocês, no dia 31/12. Então, as pessoas vão entregar os presentes ao mar, as flores, faz as suas preces, né? Pulam lá as ondinhas. Então, esse ritual, né, é ligado, né, a Iemanjá, né? Uma orixá do candomblé, tá? Então, são essas as festividades que acontecem todos os anos no candomblé. Deixa eu falar uma coisa. Deve ter outras, tá, pessoal? Mas eu coloquei aqui, eu achei, essas mais interessantes para compartilhar com vocês. E isso vocês não têm no livro, tá? Nós temos um glossário, eu fiz um glossário para vocês, tá? Olorum, o Deus Supremo e Criador, fonte, né, original de todo o axé. Axé, energia vital e sagrada que sustenta o universo, é o poder de fazer as coisas acontecerem, circula entre o divino, a natureza e os seres humanos. Eu não sei se vocês já perceberam, mas as pessoas do candomblé, elas falam muito axé, né? Não sei se vocês já perceberam isso. O orixá, que são essas divindades, que são emanações da força da natureza e ancestrais divinizados, atuam como intermediários entre o Deus Supremo e a humanidade e os seres humanos. E Fá, o sistema de oráculo e sabedoria que orienta as decisões, revela o destino dos devotos através do jogo de búzios. Alguém aqui já viu isso?
Alguém conhece o jogo de búzios? As pessoas, né, jogam o búzios, é muito interessante, né? Não sei se vocês já viram isso. Passando, o terreiro, que é o espaço sagrado onde a comunidade se reúne, é um território de preservação cultural e resistência social, e tem alguns terreiros, eu não sei se vocês sabem, que eles estão tombados pelo patrimônio histórico, né, patrimônio cultural, né? Então, se vocês entrarem lá no site do IFAM, vocês vão ver, né, que tem alguns terreiros que foram tombados, tá bom? Depois nós temos Igbe, né? Que é a família de santo, baseada em laços de ancestralidade e hierarquia ali. Nós temos Babalorixá, conhecidos como pai de santo ou mãe de santo. Nós temos Iaiô, o iniciado que já passou pelo período de recolhimento, está nos seus primeiros 7 anos de vida na religião. A Abiá, pessoa que frequenta o terreiro mas ainda não passou pelo ritual de iniciação, é aquela pessoa que vai, quer conhecer, tá? Ogá, cargos de honra, e as pessoas que auxiliam ali no terreiro, né? Tem a mãe de santo, o pai de santo, mas tem as pessoas também que são responsáveis ali e que estão por trás para acontecer, né? As reuniões no terreiro, né? Então, são as pessoas, né? Que possuem funções como na música, né? Ou mesmo na organização dos ritos. Então, tem toda uma equipe também ali por trás. Os atabaques, que são os instrumentos de percussão sagrados, que estabelecem a comunicação com as divindades através do ritmo. Os itãs, que é o corpo de mitos, lendas e narrativas orais que explicam a origem do mundo. Xiré, desculpe, calma aí, xiré. A ordem das cantigas, danças executadas durante as cerimônias públicas. Então, percebam vocês que tem toda uma organização, né, ali no terreiro, de o que vai acontecer, como isso é estruturado, né? A sexta-feira de Oxalá. Nesse dia, os praticantes vestem branco, cultivam o silêncio, a calma e buscam a paz. E as guias, que não são apenas adornos. Vocês já viram, gente, pessoas usando guias ou nunca perceberam? Né? As pessoas de religião de matriz africana usando guias ou não sabem o que é guias. Essas guias, gente, elas não são apenas adornos, né, enfeites. Elas são instrumentos de conexão espiritual, de proteção e identificação hierárquica. Professora, o que é guia? Você está falando e eu não sei o que é. É isso daqui, tá? Vocês conhecem alguém que usa guias? Já viu? Né? São essas aqui, muitas vezes feitas, né, com miçangas. E cada guia, gente, cada cor tem uma questão específica, tá? O Natalício colocou que na década de 80, um termo muito comum que observei ter caído em desuso era saravá. Não ouço mais, tinha a ver com terreiros, não se fala mais isso. Então, são usos, né, que vão caindo. Fio de cotas. Então, o nome é fio de cotas ou guias, tá? Atua como escudos de proteção. Então, aqui, gente, isso aqui é muito sério, tá? Ah lá, o João até trouxe uma contribuição aqui bem legal para gente. As danças também é conhecida como chula. Olha que legal. E o Natalício falou que lá na Umbanda, quando ele foi, a mãe de santo explicou as guias. Então, gente, é uma coisa que é muito importante para os membros, né, tanto do Candomblé como da Umbanda, que, né, que tanto uma quanto outra, eles usam as guias. E as cores, gente, são códigos que identificam a regência das divindades, né, dos orixás. Tradicionalmente, gente, tradicionalmente, tá? Não se deve usar as guias durante o ato sexual, ao ingerir álcool ou em situações consideradas impuras dentro da doutrina candomblessista, tá? Ou mesmo dos umbandas.
E agora a gente vai para uma parte, né, mais leve da aula, né, mas não deixa de ser interessante. E nós vamos falar de alimentação. Olha lá a cultura, né? Por isso que eu falo. Isso aqui é muito conhecimento ancestral, né? Cultural, essas raízes que foram sendo respeitadas, cultuadas ao longo do tempo. Então, agora os baianos que estão aqui, né? Acarajé. E eu vou contar agora um segredo da minha vida para vocês. Eu nunca comi acarajé. Não que não tenha na minha cidade, tá, gente? Mas eu acredito que aqui, eu não sei, mas eu acredito que aqui não tenha o mesmo sabor do que na Bahia. Né? Então eu preciso ir para a Bahia para comer acarajé, para ver como, né, como é isso, né? Então não conheço esse prato aqui. Mas o acarajé, gente, é uma das comidas de santo mais populares. Olha que interessante. É uma espécie de bolinho feito de massa de feijão fradinho ralado, temperado com cebola ralada, né? Pode ser servido com recheio, né, de vatapá e molho à base de camarões secos. Geralmente é oferecida a Yanzã, mas também pode servir de oferenda a outros orixás. Vocês sabiam disso? Cadê os baianos aqui para falar isso com a gente? Só eu que nunca comi acarajé, gente? Ou tem mais alguém aqui que nunca experimentou? Amalá, outro prato aqui, gente, que eu trouxe para vocês. É uma espécie de caruru, com pirão de farinha de arroz ou de mandioca, quiabo, azeite de dendê, camarão seco e cebola. No candomblé, o amalá costuma ser oferecido a Xangô. No Rio Grande do Sul, é comum chamarem de amalá qualquer comida votiva oferecida a um orixá. Então, olha que interessante. Por isso que eu falei para vocês. As regiões, elas diferem, né? Os nomes, os termos, né? E até esses ritos. Fala-se, por exemplo, em Amalá de Ogum, né? Ou Amalá do Caboclo. A Gisele colocou. Eu também nunca provei, prof, mas tenho vontade. Eu também, Gisele. Tenho muita vontade. Né? Então, eu não estou sozinha nessa. A Gisele também não experimentou ainda. Nós temos aqui o deburu. O deburu, gente, significa milho seco frito. É a pipoca. Olha lá, gente, a pipoca. A pipoca, gente, ela é oferecida aos orixás, o boloiê e o mulô. Ela também pode ser estourada no dendê ou no azeite doce. Aqui eu vou ver agora a participação de vocês. O João colocou, sim, 7 acarajés pequenos são oferecidos antes das vendas. Olha que interessante isso daqui, gente. Muito interessante. A Lívia colocou, né? Eu já comi e amo. Para o final, gostaria que a professora pudesse finalizar com as palavras do monge budista, tá? Calma aí. Tá, tá. Beleza. Estive em Salvador 2 vezes e não comi o acarajé. Não comi nenhuma comida típica. Como assim, Natalício? Teve lá e perdeu essa oportunidade. E temos mais uma. Ebu. Ebo. Ebo, né, gente? Tô falando errado. Ebo. É o nome iorubá dado à famosa canjica branca, né? Aqui eu já comi, tá, gente? Não sei se é o mesmo jeito de fazer canjica, porque essas coisas também, elas diferem. Eu não sei se é no Nordeste que chama canjica de outra coisa. Agora eu não lembro, mas tem uma coisa que é trocado o nome. Curau, canjica. Ai, agora eu não lembro. Ah, tá, eu entendo, Natalício, eu entendo bastante, eu também tenho. Essa comida, então, a canjica branca, acredito que todos vocês experimentaram já canjica. Ela é quase todas os orixás e principalmente Oxalá. É feita de milho branco cozido, ao qual podem ser acrescentados diversos elementos, então, água, banha de ori. Eu não sei o que é isso, tá, gente? Mel, azeite doce, entre outros. É uma comida apaziguadora e um símbolo de crescimento e de multiplicidade.
Isso mesmo, João, é isso mesmo. Monguzá, isso mesmo. Né? É o mesmo que canjica para nós, não é? Eu acho que é esse mesmo, que aí vocês chamam de uma maneira diferente, mas que é, né, o mesmo prato. É exatamente isso mesmo. Ótimo, muito bom você ter falado. Eu não ia lembrar. Eu lembrava que tinha um, mas eu não lembrava qual era. E aqui, gente, caminhando para o nosso final da nossa aula, eu trouxe para vocês uma coisa que eu achei muito interessante, tá? Muito interessante mesmo. Eu peguei e fiz um print do terreiro de Casa Branca, que é o primeiro terreiro da Bahia, né, do Brasil, que ele fala até ali, ó, 1830 é o terreiro mais antigo do Brasil, tá? E aí eu achei uma coisa muito interessante. Por quê, professora? Porque eles fazem diferentes trabalhos. Olha aqui que interessante. Esse daqui é do ano passado. Eu estava olhando, né, o perfil, e esse aqui é do ano passado. Aqui, gente, eles fizeram um dia 27/9, eles fizeram um dia de combate, de consulta com nutricionista e exame preventivo. Olha que interessante isso, gente. Então, nesse dia, as pessoas podiam ir, que elas tinham uma consulta com o nutricionista de graça, né? Precisava só levar os seus documentos pessoais, né? E tinha também o exame preventivo ali, organizado. Então, aqui a gente vê que foi tudo uma parceria com a Prefeitura de Salvador, tá? Então, é um trabalho também que eles fazem, um trabalho social. E eu achei isso muito interessante, porque não se limita apenas às questões religiosas, né? As questões que envolvem, né, os ritos religiosos. Mas a gente está falando aqui de um lugar que também tem essa preocupação. Então, eu achei isso aqui muito interessante, por isso que eu trouxe o print para vocês. Antes da nossa aula acabar, preciso que vocês entrem lá na enquete, né, analisem a aula de hoje, coloquem lá o que vocês acharam, e sempre, né, pensando de uma forma para a gente trazer aulas cada vez melhores para vocês, reflexivas, tá? E significativas para vocês, tá? Ô, João, o que é o abará? Você fala para mim? O João colocou que comeu. Ó, João Santos, o que é abará, tá? O João Figueiredo colocou que comeu canjica hoje. Nossa, eu fiquei com vontade agora de uma canjiquinha, hein? O Natalício colocou: mamãe preparava uma canjica que era um espetáculo. E quando vai ficando o tempinho assim mais fresquinho, dá mais vontade ainda. Chegamos então às nossas sugestões de leitura. O livro que eu falei para vocês, esse Orixás, é do Reginaldo Prade, tá? Ele é um autor renomado no assunto, então, para quem quer se aprofundar, vale muito a pena ler. Os Deuses que Habitam em Nós, tá? Orixás. Ele é um livro da Companhia das Letras, e o outro é Candomblés da Bahia, do Edilson Carneiro, tá? É uma referência também dos estudos que os autores do livro, eles usam muito o Edilson Carneiro, tá? E vamos então, eu não sei se vocês perceberam, mas a aula de hoje, os slides tinham muitos dessas fotografias, eu não sei se vocês perceberam isso. E foi proposital, tá? Eu escolhi a dedo as fotografias para colocar nos slides hoje, para trazer para vocês um fotógrafo que é muito importante, né, para a nossa história voltada aqui às religiões de cultura, né, de religiões de cultura afro-brasileira, que é o Pierre Verger. O Pierre Verger, ele captou em primeiro plano, aqui nessa foto, uma mulher negra durante um ritual de candomblé. A fotografia parece ser espontânea pela representação da linguagem corporal dessa mulher. Então, aqui está fazendo uma leitura da fotografia, tá? Que aparenta estar sentindo profundamente o ritual.
Uma característica importante das fotografias do Pierre Verger, e gente, dá para vocês visitarem a casa dele virtualmente. A casa onde ele passou os últimos anos dele é na Bahia, tá? Em Salvador, e lá é um lugar de espaço de visitação para quem é de Salvador, e também vocês podem acessar o site e vocês conseguem olhar a casa dele. É muito interessante isso. E que elas eram pousadas, uma vez que seu principal interesse, então, eram os acontecimentos ligados às dinâmicas que estavam sendo retratadas e não a forma como a imagem sairia. Então, é muito espontâneo aqui as fotografias do Pierre Verger. Eu coloquei os links para vocês darem uma olhada. É muito interessante e vocês têm aí a oportunidade, né? Quem tiver curiosidade de visitar a casa dele, né? Dá para fazer um passeio virtual pela casa do Pierre Verger, né? Ele não é brasileiro, tá? Ele é francês e ele veio, né, para o Brasil, ele foi para a África registrar as religiões, né, africanas. Então, ele tem muito registro, né, são muitos registros muito interessantes, e tem, né, também no seu site as fotografias, né, que vocês podem baixar também, tá? Ou, né, analisar, olhar, usar nas aulas de vocês, quando vocês forem dar aulas, tá? E aqui a gente traz... e antes dessa reflexão final, deixa eu dar uma olhada aqui, ver se eu consigo achar os livros que eu falei para vocês. O primeiro eu falei no começo da aula, eu não sei se vocês lembram, mas é O Poder dos Candomblés. E aí, deixa eu olhar aqui, aí nós temos aqui Os Sentidos da Vida, Visões das Religiões, né, afro-brasileiras. Depois, calma aí, gente. E tem outro aqui que é bem interessante também. Então, esses livros que eu estou falando agora são livros que quem tem o Kindle. E, gente, quem não tem o Kindle, dá para vocês baixarem um aplicativo do Kindle no celular e ler pelo celular, tá? Dá para fazer isso também. E tem muito livro de graça. Então, é uma forma da gente, né, ter livros de maneira gratuita, porque livro é uma coisa muitas vezes cara, né, gente? Então, fica a dica aí para vocês. Vocês podem baixar o aplicativo e baixar o livro. Ou pode comprar o Kindle, né? Que é isso daqui. E baixar também. Esse outro livro é Economia e Cultura do Candomblé na Bahia, o Comércio de Objetos Litúrgicos Afro-Brasileiros, de 1850 a 1937. Esses 3 livros, eles são gratuitos, tá? É de graça. Só vocês entrarem lá e baixar os livros, tá? E tem vários livros também de história e tudo mais. E o João colocou aqui. O amará é feito com feijão fradinho, mas o bolinho é envolvido na folha de bananeira. Nossa, isso daqui deve ficar... Meu Deus, que delícia! Vamos, então, para a nossa reflexão, né? Agora a gente está caminhando para o final da aula. Nós temos alguns minutinhos ainda, tá? E aí eu trago uma reflexão sobre o Pierre Verger, tá? Ele está registrando, gente, o que ele está registrando é o pleno exercício da fé, do sagrado. No entanto, sem os marcos legais que estamos estudando hoje, não, então todas essas leis que eu trouxe para vocês no início da aula, e por isso que elas são importantes, este momento estaria vulnerável à intolerância. Estas leis, gente, não são apenas textos burocráticos. Elas são a garantia de que o terreiro de Verger de outras pessoas continuem existindo. Então,
é justamente essas leis, os nossos estudos, as nossas reflexões, a valorização da cultura africana e afro-brasileira para construir uma nação consciente, é justamente isso que vai assegurar que as pessoas que seguem o candomblé, que seguem a Umbanda e que seguem outras religiões, seja espírita, elas possam exercer a sua religião com dignidade, com proteção, com segurança. E é por isso que essas leis são importantes. Mas só as leis não é suficiente, pessoal. Só as leis é muito pouco. E é por isso que a gente precisa trazer essas discussões no campo da história, no campo das reflexões culturais, das raízes históricas e culturais desses processos. Por isso que é importante. Então, vocês viram o que na aula de hoje? Que essas religiões de matriz africanas, elas são perseguidas desde sempre. Tinham leis também lá no século XIX. Eu trouxe casos aqui da Bahia, mas pode ter certeza que em outros lugares também acontecia isso. Então, esses terreiros eram fechados, essas pessoas eram presas, era visto como algo ruim, que tinha que ser evitado, que não poderia ter seguidores, proliferar e tudo mais. Então, isso, gente, era visto como algo que era contrário à civilização. Então, isso tem que acabar porque isso está ameaçando, né, esse país de prosperar, de virar civilizado, de ter um progresso. Então, desde sempre, a cultura africana é tentada, né, tenta-se ser, né, silenciá-la, tenta-se silenciá-la, seja na questão da música, seja na questão da religião, tenta, né, silenciá-la. Então, por isso que essas reflexões elas são tão importantes. A gente não está aqui para convencer ninguém a virar, né, da religião do candomblé, de ser umbanda, de ser islâmico, de ser cristão, né? Não é esse o nosso propósito em história das religiões, não é esse o nosso propósito. Nosso propósito aqui é muito maior, né? É ter esse tipo de cuidado, de análise e trazer também essa responsabilidade para nós, porque dificilmente, gente, essa criança, esse adolescente lá na educação básica vai ter acesso a esse tipo de discussão. E a nossa função, ela é ética. A nossa função enquanto futuros, né, vocês, futuros professores de história, é ética também, né? É formar pessoas respeitosas, que entendam, né, que nós vivemos num país plural, que tem diferentes tipos de religiões e que todas precisam existir e ser respeitadas. Então, é nesse sentido que essa aula foi pensada hoje, tá? Por isso que eu quis trazer essa discussão. O João colocou aqui que ele gostou da aula. Que bom, João, fico feliz. Junto com as aulas conceituais e o livro, nos deu um novo entendimento. Olha que bacana, né? E é isso que é importante, é isso que é válido. E é por isso que eu trouxe para vocês leituras, né? Sugestões de leituras, sugestões, né, de leituras de graça, porque eu sei que muitas vezes não dá para comprar livro. Ah, eu sempre estou tentando pesquisar assim para trazer para vocês todas essas, né, sites, né, e trago aqui para vocês terem isso, né? Para vocês terem aí o material de vocês, quando vocês forem dar aula, vocês terem lá, né, a biblioteca de vocês. É importante que vocês tenham, né, guardadinho aí. Porque lá na frente, né, falar, ah, nossa, minha professora lá de religiões falou sobre isso, eu vou dar uma olhada nessa obra que ela falou, né? Então, é nesse sentido. Eu quero agradecer a todos vocês pela presença da aula hoje, tá? Por estarem aqui, por contribuírem, né? Foi muito interessante ler, assim, as contribuições de vocês. Essa turma é muito boa, eu só tenho elogios, né?
para o desempenho de vocês nas aulas, principalmente ao vivo, tá? Vocês são muito bons mesmo. Então, assim, eu tenho meu coração tranquilo quando vocês forem para a sala de aula, porque eu tenho certeza que vocês serão profissionais incríveis, tá? Talento vocês têm de sobra, tá? Então, agradeço. Passo agora para a professora Camila. Se tiver algo, né, a professora Camila vai finalizar a nossa aula, mas eu já deixo o Ah, eu agradecimento para tenho. você. E, além disso, já espero. Ô, professora Camila, tem como colocar uma enquete lá no estúdio para eles Tem escolherem sim. o tema da próxima aula? O que que vocês acham, No pessoal? estúdio, professora, para a gente mandar lá. Eu vou deixar no ambiente da disciplina, pessoal. Tá Ah, bom? legal. Eu vou abrir um campo lá, um fórum de discussão, e vocês colocam, né? Vão participando e a gente também vai acompanhando, né, professora? O que eles vão achando, Isso. tá? A gente E deixa aí ali na vocês, página olha, inicial da vou disciplina. dar um tempo para vocês, tá, gente? Vamos Isso, colocar até domingo? Pode ser? pode Ó, ser. vocês têm hoje, amanhã, sábado, domingo, ó, segunda-feira, terça-feira é Isso, feriado, né? Então, a gente tem uma semana mais curta na próxima semana. Se vocês quiserem é escolher verdade. o tema da próxima aula, acharem, né, algo para a gente se aprofundar um pouquinho mais, lembrando que isso daqui é só uma pontinha, tá, gente? É Tem muita verdade. coisa aí que a gente, né, poderia trazer para vocês e discutir, não é, professora Camila? Com certeza. Nossa, que aula fantástica, Ana. Eu aqui estive como professora, né, acompanhando o chat, mas também como telespectadora da aula, uma discussão assim muito, muito pertinente que vem de encontro hoje à atualidade, né? A gente às vezes assim falar aqui brevemente, mas dá a impressão que parece que está tão longe, né, da realidade da gente, e quando a gente se depara com certas situações, a gente observa, né, quanto é latente essa questão da intolerância religiosa, né, dessas questões do sincretismo religioso que as pessoas não entendem, né, levam como uma ofensa, sendo que não é totalmente desconhecida essa questão, né? O ano passado eu passei por uma situação dessa com o meu filho, na escola, ele sofreu intolerância religiosa, entrei em contato com a escola porque um coleguinha disse que a religião que a gente pratica não é correta, não é devida dentro dos padrões que ele foi criado, que a família critica, que isso não pode acontecer e proibiu meu filho de conversar com outros colegas, de ter essa interação com as demais crianças na escola. E isso me ofendeu muito enquanto historiadora, né? Me ofendeu como pessoa, como mãe, né? E também como praticante da religião, porque isso é uma questão que infere muito, né, no que nós somos enquanto indivíduos, né? Então é uma questão assim muito séria e que a escola não tratou com a devida importância, porque é crime. Isso é um crime, né? Então a família e me dói mais ainda, como a professora Ana colocou, a família, né, que tá ali fazendo, né, essas observações com os filhos delas, né, com as crianças em casa e elas reproduzem, né, no ambiente social, na escola, né, com os demais colegas. E eles não têm essa informação, então não me ofendeu tanto a criança, mas a família. Que preconceito é esse nos dias de hoje a gente ainda enfrenta, sabe? E a gente precisa sim, né, nós principalmente enquanto, né, da área, a gente precisa combater. Isso é crime, isso é muito sério, né? Muito sério. A gente precisa realmente estar aí vendo essa questão com o devido valor, né? E inclusive na mesma escola, Ana, na aula de História do Brasil, tinha a questão da religião africana, né, e das demais que o Brasil também ali, né, no início da colonização e também com a vinda dos negros, ele desenvolveu aqui no território brasileiro. E vocês acreditam que a questão da religião africana não foi trabalhada, não foi abordada, não caiu em prova, não foi questionado? Eu questionei mais uma vez a escola, perguntei por que esse conteúdo não havia sido trabalhado e eles negligenciaram novamente, pessoal.
Então, isso é muito grave. Isso me ofende enquanto profissional, né? Isso me ofende enquanto indivíduo, né? Eu acho que isso é valiosíssimo para a criança. E a escola tem o dever, ela precisa contribuir para esse conhecimento, sim, né? Então a criança precisa saber, conhecer, né? Participar, né? Isso não vai dizer se a criança é ou não praticante daquela ou da outra religião, indiferente, pelo contrário, é conhecendo que a gente, né, tem esse amplia os nossos horizontes, a gente passa a questionar, a compreender. Quanto mais a gente conhece, mais a gente compreende. E eles não abordaram essa questão. Então, assim, é muito triste ainda hoje a gente observar esse tipo de empecilho na nossa sociedade, né? Eu acho que nós, enquanto historiadores, nós não podemos nos calar. A gente precisa estar, assim, realmente atentos, ativos, para que isso não aconteça, tá? Então, a gente precisa Muito, realmente muito observar. triste, e é a realidade de muitas É a crianças. realidade. É a realidade, Ana. Eu ia até trazer, olha que interessante, Camila, eu ia até trazer uma reportagem de uma criança que a criança sofreu intolerância religiosa, Sim, né? Eu ia trazer essa reportagem. E daí, como eu vi que essa outra da professora escalonou para violência, né, física, de ser sim, apedrejada, um né? absurdo. Então, é assim, eu falei, meu Deus, eu tenho que levar isso para eles, né? Eu tenho que Muito, tratar isso na muito. aula para mostrar a gravidade, né? Exatamente, porque enquanto a gente vê essas questões, Ana, nos jornais, a gente parece que não está tão presente no nosso cotidiano. Nossa, aconteceu com a professora lá na Bahia, né? É uma situação grave, claro que sim, mas não nos fere no sentido de estar vivenciando aquele crime, né? Porque a impressão é que dá é que a sociedade, ela não valoriza esse tipo de questão, né? Uma situação branda, passam o pano, né? E deixam essa questão assim muito menos, não dão a devida atenção, né? Em detrimento aí de questões de valores, né? E tudo mais. Isso é um absurdo mesmo. E em pleno século XXI, a gente ter que passar por isso, ver nossos filhos, nossas crianças passando por isso, estarem desinformados, não serem informados na escola porque vai incomodar certos pais, isso me revolta, né, enquanto professora. E a gente não pode se calar, a gente tem que trazer essas questões sim para a sala de aula. Vocês, enquanto futuro professores, precisam trazer. E o sincretismo religioso é muito forte no Brasil. Eu estive o ano passado em Aparecida do Norte, e ali, professora Ana, em abril, tem a festa de São Benedito, com as congadas. Não sei se vocês já presenciaram, alunos, é uma festa maravilhosa. E tem muito sincretismo religioso ali envolvido, né? É um santo negro, e ali a presença negra, né, dos orixás, inclusive, que eles tocam os batuques, usam as miçangas, eles andam todos pelas ruas, né? São multidões de congadas, vem caravanas de Minas Gerais, né, ali de São Paulo também participam, Rio de Janeiro. Então, assim, todas as ruas são tomadas e você observa, né, essa mistura, esse sincretismo religioso muito forte, né? E numa cidade católica, né, a gente tem ali, né, o catolicismo predominante, mas a religião ali também, né, esse sincretismo religioso junto com a festa de São Benedito, faz com que, né, seja uma festa popular brasileira muito, muito importante ali para a região. Né? Então é muito bacana a gente presenciar isso, trazer os nossos filhos, as crianças presenciarem, né, sentirem essa energia dos batuques, eles cantam, tocam tambores, é uma festa maravilhosa. Vale a pena, assim, quem tiver interesse, pesquisar sobre, que é muito importante. Qual mês que é, Camila? Agora, em abril, no início de abril, Ah, eles que fazem. interessante. Eu acho que esse ano terminou no dia 13 de abril, Ana. É Nossa, uma festa bem legal. É uma festa muito bonita. E você vê, assim, a presença do candomblé muito forte, né? Então, quem tiver interesse de pesquisar aí, essa relação é bem bacana.
né? E dentro de praticamente eles fazem dentro da igreja, dentro da basílica, né? Toda essa manifestação. E é muito legal. Quem tiver interesse, pesquisar, é muito bom mesmo. Eu só tenho a agradecer a presença dos nossos alunos, que aula maravilhosa. Obrigada, Ana, por trazer essas abordagens para a gente. Desculpa aqui me estender no horário. E a Imagina, gente já deixa o convite, né, professora, para a com próxima certeza. aula. A última aula, vocês já estão aí incumbidos de participarem, trazerem essa temática aí, qual religião que vocês têm interesse, né, que a professora Ana discuta na nossa última aula, no dia 23/4. Mais uma vez, a gente agradece. Um abraço, bom descanso, um ótimo feriado para todos. Obrigada, Ana, mais uma vez. E a gente conta com a presença de todos aí no dia 23/4, às 20h40, horário de Brasília. Até logo, professora. Muito obrigada. Até logo, alunos.